Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E nós vamos ler o versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7. Tá ótimo. Mandar um abraço para quem está pela manhã nos assistindo através da internet, das redes sociais. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Todo mundo encontrou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que Ele existe e que é recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Por isso, pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ele ainda não via, comoveu-se com temor, preparou a arca para a salvação da sua família, ou da sua casa, dependendo da tradução, qual condenou o mundo, mas ele tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar a Tua palavra, que será ministrada nesse momento, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja. Fala conosco, fala com o Teu povo, que o Teu povo te ouve, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Não é interessante? Primeiro a Bíblia vai começar dizendo que para se aproximar de Deus, para agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima tenha fé que Ele existe. Por isso que céu não é lugar de ateu. Você vê alguém dizendo assim: talvez eu encontre aquele ateu bonzinho no céu. Não, tem que acreditar que Deus existe. E foi com base nisso que o autor aos Hebreus vai explicar que Noé salvou a sua casa, Noé salvou a sua família por meio da fé. Da fé, que tipo de fé? Da fé de que Deus existe e da fé que Deus recompensa quem diligentemente o busca. O que é buscar diligentemente? É buscar independente das circunstâncias, é buscar mesmo que o ambiente, que as coisas, que as situações provem que você está errado, mas pela fé, sem ver, sem perceber, acreditando em Deus, naquilo que Deus disse, você vai em busca do alvo. Tem que crer que Deus existe. Tem que crer que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. E eu fiz questão de pegar só o versículo, porque aqui em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Vai citar Moisés, Abraão, Abel e alguns outros. Mas Noé é um homem especial nessa questão de fé. Porque Noé não foi apenas um personagem simbólico, como muitas vezes ensinam na universidade, o mito de Noé, a figura mitológica de Noé, como se Noé fosse uma história inventada, como se a Bíblia não fosse verdadeira nas questões a respeito do dilúvio e da vinda das águas sobre toda a face da terra. Então Noé não foi apenas um símbolo, mas foi um personagem histórico, porque Noé é lembrado pelos profetas como gente. Noé é lembrado por Jesus como gente, é lembrado pelos apóstolos como gente, e a sua vida é dada aqui no autor aos Hebreus como um sinal vivo de exemplo de conduta e de fé para a salvação dele e da sua casa. Sua vida é uma pregação viva, e ele nos ensina que é possível andar com Deus mesmo que toda a nossa geração esteja corrompida. Então, o que eu acho interessante aqui é que a fidelidade de Noé salvou a sua família, e a sua fidelidade pode salvar a sua também. Olha o que diz Gênesis capítulo 6. Olha que interessante. Contudo, a Noé
o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. 9. Eis a história de Noé. Não vou ler o resto porque você já conhece. A história de Noé. Todo mundo sabe que a terra naquela época, irmão, o pecado estava tão grande, o negócio estava tão difícil, que se Deus não mandasse as águas do dilúvio, hoje nós não estaríamos aqui para contar a história. O pecado estava num nível tão profundo, já na época de Noé, que o pecado consumiu os animais, a natureza, as pessoas. Não tinha mais jeito. Ou Deus destruía todos os seres da face da terra, ou então não existiria mais planeta habitável para a gente poder morar. O pecado estava de um nível tão profundo, como também em Sodoma e Gomorra, que ou Deus destruía, ou eles destruíam tudo que era de Deus. Mas, como nós lemos, Noé achou graça diante de Deus, no meio de toda uma humanidade, que Deus olhou e viu que não tinha mais jeito. Mas ele olhou para Noé e disse: tem uma família ali, que vale a pena livrar do dilúvio que estava por vir. Ezequiel 14:14 vai dizer assim, ó: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens. Quem são os 3 homens? Noé, Daniel e Jó. Vou focar em Noé. Noé, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Versículo 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas desfilharem de modo que fique desolada, ninguém passar por ela, por causa das feras. 16. Estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nenhum, nem a filhos, nem a filhas, livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. 17. Ou se eu trouxesse a espada sobre aquela terra e dissesse: espada passará pela terra, corte homem, mata animais, acabe com tudo. 18. Ainda que estes 3 homens estiverem vivos, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que o dilúvio veio, salvou Noé, Noé escapou. Mas se fosse uma praga, uma bola de fogo, uma espada, um exército, se estes 3 homens estivessem vivos, olha o que Deus está dizendo: vivo eu, diz o Senhor, eles e a sua família escapariam do que quer que acontecesse na terra, porque eu lhes daria livramento, porque foram justos diante de mim. Olha o que Deus está dizendo. A importância de nós sermos obedientes. A Bíblia não nos chama a sermos perfeitos, nos chama a ser obediente. Ou você acha que Noé não tinha defeito? Noé tomou uma cachaça tão grande que ficou bêbado, tirou a roupa, foi o maior desmantelo. Está escrito na Bíblia isso. Mas uma coisa é você pecar por impulso, outra coisa é você pecar de forma planejada. Outra coisa é você viver em pecado. Então, é interessante o que Deus está dizendo aqui, porque através da sua vida justa, sua vida com temor, Deus os livraria de qualquer que fosse o problema que viesse a acontecer sobre a face da terra. Isaías 54:9. Porque isso será para mim como as águas de Noé, as águas do dilúvio de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, não passariam. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Deus estava dizendo: lembra da promessa que eu fiz a Noé? Que ia acabar o mundo com água, e acabei. Mas também eu disse que com água não acabaria mais. Mas também não é sinal de que eu não acabo de novo, viu? Não vou acabar é com água. Com água não. Aí pode acabar com fogo, com terra, com qualquer outra coisa. Mas com água, Deus está dizendo: a minha promessa que eu fiz a Noé. Noé foi alguém tão importante na história da humanidade que Deus faz questão de citá-lo pessoalmente. Lembra da promessa que eu fiz a Noé? A minha fidelidade, as coisas que eu prometo, eu cumpro fielmente. Então,
Porque Noé foi um homem justo em tempos de injustiça, ele é lembrado séculos e séculos e séculos depois como referência de obediência, de santidade, de temor, de homem de Deus. Irmão, sua vida não foi em vão. Ele se tornou o exemplo eterno. Olha como o diabo é inteligente. Todas as vezes que a Bíblia foca em um personagem como um grande exemplo, o diabo, através do mundo e das suas instituições organizadas, sempre tentam colocar essas pessoas como mito, ficção, história, invenção, cópia. Com Jesus tentaram fazer isso muitos anos, até a década de 90, mas depois que descobriram que Jesus existiu por muitos fatos e maneiras e provas históricas, desistiram de Jesus, mas vão perseguir todos os outros personagens. Sua vida não foi em vão, sua vida se tornou um exemplo eterno. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: seja fiel. Não, diga mais só, diga: seja fiel, mesmo que ninguém mais seja. Diga: seja você fiel, Deus conta com você. Não espere, irmãos, companhia para fazer a coisa certa. Eu só vou se Ele for, eu só vou se Ele estiver. Não, se é para Deus, se Deus te chamou, se Deus te está pedindo, se você viu a necessidade em Deus, faça, mesmo que ninguém faça. Vá, mesmo que ninguém vá. Leve, mesmo que ninguém leve. Doe, mesmo que ninguém doe. A sua integridade hoje pode ser a herança espiritual dos seus filhos amanhã. Como Noé, seja lembrado por andar com Deus e fazer para Deus. Não de andar com a multidão ou de ser como a multidão. O mundo pode esquecer o seu nome, mas o céu nunca esquecerá uma vida justa. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 24, 37. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu que Noé tinha entrado na arca, até que veio o dilúvio e levou a todos. Essa expressão aqui, levou, na King James a tradução está melhor, mas pode deixar na Almeida mesmo, está boa. Diz que consumiu a todos, destruiu a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Jesus está pregando para os judeus, está dizendo assim: olha, eu sou Noé, a igreja é a minha arca para esse tempo. Vocês não estão acreditando na minha mensagem. Assim como o dilúvio veio e consumiu a todos, vocês vão passar desapercebidos, achando que eu não sou o Messias, esperando outra pessoa, outra pregação, outra coisa. E eu estou dizendo aqui que eu vou voltar, que eu sou o Messias. E o que é que nos dias de Noé a gente entende aqui? Que as pessoas estavam ocupadas demais para ouvir a voz de Deus. Casavam-se, davam-se. Olha, para você ver como interpretar a Bíblia é um negócio interessante. Eu já vi gente usando esse versículo para pregar contra o casamento. Está vendo aí, ó, muita gente casando. Oh meu Deus, dá vontade de dar um cascudo na cabeça. A expressão aqui, casavam-se, davam-se em casamento, não é uma crítica a quem está casando não, porque casamento é uma instituição de Deus. É uma crítica a quem está vivendo a sua vida e não está nem aí para o que Deus está dizendo. Por acaso comer é pecado? Beber é pecado? Casar é pecado? Não. Mas quando nós vivemos a nossa vida vivendo o melhor dela, esquecendo de Deus, aí nós temos um problema. Casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, comiam, bebiam, até que o dilúvio veio, até que o dia mau veio, até que a ira de Deus veio e consumiu a todos. Viviam em festas, negócios, distrações, trabalho, mas ignoravam a mensagem da salvação. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida ocupada demais. Ah, pastor, não tive tempo de ir para a igreja. Ah, pastor, não tenho tempo de estar no culto. Aí vai chegar uma hora que o dia mal vai vir, vai pegar a gente de surpresa. Por quê? Porque nós estamos ocupados demais para Deus. Não iremos ouvir ao alerta que Deus está dando.
E o juízo veio de repente, e só os que estavam na arca se salvaram do dilúvio. Então, irmão, cuidado com as distrações. Hoje não é só comida e casamento, hoje tem celular, hoje tem filme, hoje tem jogo, hoje tem rede social, hoje tem dinheiro, hoje tem trabalho, hoje tem status, hoje tem família, hoje tem parente, hoje tem um monte de coisa para nos distrair. Muitos estão tão ocupados vivendo que esquecem de se preparar para a eternidade. Nós não sabemos nem quando é que a gente vai morrer. Acabou esse culto, você pode ter um treco e tchau. E agora? O que é que vai fazer? Ai, fulano era tão bom. Bom, morreu por quê? Porque chegou a hora. Chegou o momento. Ninguém tem como escapar do grande dia. Não podemos ser como a geração de Noé, indiferentes à palavra, indiferentes aos alertas, indiferentes que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas vai. Aleluia. Diga assim para o irmão que está do seu lado: quem não ouve a pregação da arca, vai ouvir o juízo do trovão. Hebreus capítulo 11, versículo 7 vai dizer isso, que foi pela fé que Noé construiu a arca e salvou sua família. Fé. Vou dizer de novo, fé. Ai, pastor, meu filho não tem mais jeito, meu marido não tem mais. Fé, foi pela fé. Não foi pelo que as coisas falavam, não foi pelo que os olhos viram, foi pela fé que ele construiu uma arca. 120 anos cortando madeira, pintando madeira, construindo madeira, batendo prego. Estou trazendo já para uma linguagem moderna. E fez a arca pela fé. Salvou sua família. Pela fé. 1 Pedro 3:20. Olha o que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 pessoas, se salvaram pela água. 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Pedro está dizendo assim, ó: o dilúvio veio e matou todo mundo lá dentro, para que a carne humana morresse e a terra permanecesse para os 8 que sobreviveram. No batismo, não é essa carne que vai morrer, o despojo da imundícia, mas é a consciência espiritual de quem Deus é e de quem nós somos. Que quando somos mergulhados na água, é como que se o dilúvio tivesse passado na nossa consciência, destruído a nossa consciência pecaminosa, e agora levantamos uma nova criatura em nome daquele que Ele chamou, que é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Veja que interessante. Batismo, que hoje todo mundo acha lindo, importante, e é mesmo uma das cerimônias mais maravilhosas que existe. É um momento único. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus inventou o batismo lá em Noé. Deus disse: e agora como é que eu faço para matar o povo? Já sei, vou mandar a água. Porque na geração da igreja, eles vão se batizar e o velho homem espiritual morre. E aqui, eu que vou batizar eles, e o homem carnal vai morrer, todo mundo. É um contraponto, é uma alusão. Noé é tão real que Deus faz questão de citá-lo em diversas passagens da Bíblia. Olha o que o próprio Pedro, aqui é 1 Pedro, coloca agora 2 Pedro, estou terminando, 2:5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou, protegeu a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja, quando Deus diz assim: eu vou matar, eu vou destruir, quem tiver no pecado vai morrer. Ah, eu vou pecar, depois vou me arrepender. Só que tem um detalhe: quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora vai escapar aqueles que obedeceram a sua palavra. Aí aqui em Pedro vai dizer que Deus não perdoou o mundo antigo, não. Você acha que Deus vai perdoar o mundo moderno?
Deus não perdoou o antigo, vai perdoar o moderno. Agora por meio de Jesus Cristo, agora está na época da graça. Todo mundo que morreu vai para o céu. Vai nessa que vai. Agora ninguém vai mais para o inferno. O inferno não existe mais. Muitos pregadores da hipergraça ensinam que o inferno não existe mais, que o inferno foi extinto em Cristo. Mas isso não é bíblico. Muitos pregadores da teologia liberal ensinam que todas as pessoas podem ser salvas ou através de alguém da sua família, mesmo que a pessoa seja desmantelada e tem alguém na família que é da igreja, e o desmantelado se salva, né? Não, viu? Isso não é bíblico, não. O apóstolo Pedro está dizendo: Deus não perdoou o mundo antigo, não. Só salvou Noé, a 8ª pessoa. Por quê? Porque não foi ele e a sua família? O resto morreu todo mundo. Vai morrer pai, filho, tio, sobrinho, papagaio, cachorro, periquito, todo mundo. Se não se converter. Lembra de Esté? Esté botou até os animais para jejuar. Esté disse: olha, para a gente tudinho aqui se escapar da ira que vem sobre o povo, vamos botar homem, mulher, criança, cachorro, gato, burro, jumento, cavalo, boi, tudo para jejuar. Aí escapou todo mundo. Escapou-se todo mundo. Mas a gente fica nessa de que um dia eu vou, Deus me salva, um dia Deus toca no meu coração. Imagina, sabe o quê? Deus descendo com o dedo e tocando no coração da pessoa. Plim. Contos de fada, ele vai vir com ursinhos carinhosos, né? Como disse Renato, pastor Renato. Meu Deus. A fé de Noé não foi passiva. O que é uma fé passiva? É uma fé que ela é só de boca. É uma fé que não tem atitude. É uma fé que não se move para nada. É uma fé que não serve para nada. No máximo serve para tirar a pessoa de casa para o banco da igreja, do banco da igreja para casa. De casa para o banco da igreja, do banco da igreja para casa. Uma fé passiva. Uma fé que não enfrenta o inferno. Uma fé que não jejuma em prol de uma cidade, de um povo, de uma libertação. Uma fé que não se levanta em uma oração, em um clamor. Uma fé que não abandona um pecado, que não luta contra um pecado. Uma fé passiva, Noé não. Noé foi um homem de fé verdadeira. Não foi um homem de fé fingida. Como a Bíblia diz, cuidado com a fé fingida. Que é aquela fé de que você só é o que é na igreja. Só adora na igreja, só canta na igreja. Só lê a Bíblia na igreja, só compra na igreja. Fé fingida. Porque a fé verdadeira é uma fé forte. É uma fé que se manifesta em casa, na rua, na esquina, na escola, no trabalho. Em todos os lugares. E não uma fé passiva. Gerou obras concretas. Ele construiu a arca. Ele cortou madeira. 120 anos ele teve que esperar para que Deus cumprisse a promessa. Mas todos os dias ele passava e olhava para a arca. Passava e olhava para a arca e pregava: está vindo um dilúvio. E o povo zombava. A Bíblia vai dizer em Lucas 17:26 que o povo zombava, mangava. Dizia: isso é um louco, isso é um doido, isso não tem juízo não. Não acredita na mensagem desse doido não, dessa doida não. E o doido e a doida estava todos os dias olhando para a arca e avisando o povo: está vindo o dilúvio. Se arrependam, mudem de vida. Mas como o povo não escutou, Deus salvou só a família. Só a família. A obediência dele trouxe salvação para a sua família. Irmão, ele pregou mesmo sem ninguém ter se convertido. Se converteu ninguém. Como é que a pessoa prega 120 anos e não se converte ninguém? Será que ele era ruim pregando? Pode ser, tem. Às vezes a pessoa não prega tão bem, né? Ou às vezes o problema não é o pregador, né? Às vezes o problema é o povo. Então Noé pregou 120 anos e não se converteu ninguém. Ninguém. E aqui vai um ensinamento para os pregadores. A nossa função não é
converter as pessoas do ponto de vista da salvação plena. É converter a consciência. Como que se converte a consciência de alguém? Falando a verdade para ela. A nossa função não é ganhar almas. A nossa função é pregar. Mas pastor, pronto, tem um amigo meu, vou dizer o nome dele não, que vocês conhecem, é de outra igreja, que ele disse: Rivaldo, eu prego desde os 14 anos de idade. Ele deve ter o quê? Uns 35. Nunca ganhei ninguém para Jesus. Eu disse: mas tá bom, a função não é ganhar e nem salvar, a tua função é pregar. Pregue, lança a palavra, lança os alertas, dê os avisos. A sua função é essa, pregar mesmo sem ter resultado. Porque o chamado é obedecer e não agradar. O chamado é ensinar, é alertar e não ganhar. Se ganhar, amém. Se alguém se converter, glória a Deus. Mas se não, glória a Deus também. Porque você não foi chamado para ganhar pessoas, para salvar pessoas. Até porque o salvador das nossas almas é Jesus Cristo, e não pregador da mensagem. A nossa função é anunciar aquilo que Deus nos levantou para dizer. É avisar, é alertar e não ganhar. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: construa. Muita gente, para pouco barulho, diga assim: construa a sua arca enquanto dá tempo. Diga assim para essa pessoa, não, segura assim a mão dela, diga assim: cada oração é uma tábua, cada jejum é um prego, cada culto é um corte na madeira colocada no lugar da arca que Deus está levantando através da sua vida, para você e para a sua família. Quando aquele homem perguntou a Paulo: o que eu faço para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa depende da tua fé. Teu marido, teu filho só vai se converter, virar gente de verdade quando você se converter primeiro, quando você virar gente primeiro, quando você for exemplo primeiro. Ah, pastor, meu filho, meu marido não quer saber de Deus. Você não quer? Imagina eles. Não desista da sua família. O mesmo Deus que salvou a casa de Noé pode salvar a sua. Pregue, mesmo se ninguém aplaudir. O céu aplaude os fiéis. O céu lembra dos fiéis. Quem tem fé não espera ver a chuva para poder depois crer na profecia. Deus não mandou Noé converter o mundo, Deus mandou Noé salvar a família dele, o primeiro ministério que é a casa dele. Sabe por que muitas casas de crentes não se convertem? Primeiro, porque a pessoa não presta, ou porque você não presta, ou porque você dá mau exemplo, e pelo seu mau exemplo o povo da sua casa não vem para a igreja, ou porque são filhos do diabo, não querem. Tem gente da nossa família que vai para o inferno porque não quer ir para o céu. E tem gente que não vai para o céu porque você não deixa. É igual aqueles fariseus, bota a porta na entrada do céu e nem você entra, nem deixa os outros entrar, pelo mau testemunho que dá nas casas. Mas Noé é lembrado em toda a Bíblia, porque ele nos mostra, primeiro, que é possível ser justo em meio a uma geração perversa. Segundo, o Michel Louvor pode subir, viu? Segundo, que o juízo de Deus virá quando você menos espera. E terceiro, só quem estiver na arca é quem vai ser salvo. Eu sei, irmãos, eu entendo que a igreja, todas as igrejas do mundo inteiro, essa não se exclui disso. Eu entendo que as igrejas é um poço de problemas. Eu entendo que ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu entendo que ninguém gosta de ter um compromisso ali. Eu entendo que ninguém gosta de trabalhar de graça. Eu entendo que ninguém gosta de acordar cedo para estar aqui de manhã. Eu entendo muitas coisas, mas se você não estiver na arca, infelizmente, em casa, buscando em casa, o dilúvio vai pegar você de surpresa. O que tinha na arca? Bichos de toda espécie selecionada por Deus. Imagina o fedor que a arca tinha quando os bichos começavam a fazer cocô. A gente não aguenta 2 bolinhas de cocô de gato, que a gente acha que fede. Imagina cocô de gato, de elefante, de cachorro, de urso, de leão, de tudo quanto é bicho, de galinha, de pato.
Imagina você ter que ficar 40 dias em um ambiente como aquele. Isso é igreja. Isso é igreja. É um ambiente onde tem muita sujeira. Mas é o único ambiente possível de que você vai estar inserido ali e de que quando vier o dilúvio você pode escapar. Hoje a arca está aberta, as igrejas estão de portas abertas. Hoje Jesus permite com que nós possamos entrar na arca. Não espere a chuva para correr. Salve a sua casa com a sua fé. Aí o texto vai dizer que Deus manda Noé entrar na arca. E Noé entra a família e depois entra Noé. E a Bíblia diz que quando Noé entra na arca, a arca é fechada pelo lado de fora. E aí o texto vai mostrar as pessoas batendo: Noé, abre-nos a porta, nos salva. Se fosse eu ia ter pena do povo, eu ia abrir e o povo ia entrar. Só que a porta da arca, o texto vai dizer que foi fechada por fora. Não tinha como Noé abrir a porta. A porta foi fechada por fora. Ou seja, depois que Deus disser que não vai mais, você pode espernear, chorar, lágrimas de crocodilo não vão mudar o que Deus determinou. Teve a vida inteira. Oi? Tu vai cantar, quem vai cantar vai ser tu. Prepara o louvor aí. Chamou porque aqui, vai cantar. Liga aí, o Emerson, esse microfone para ele cantar. Eu estava dizendo o quê? Sim, fechou a porta por fora. Ai, meu Deus. Então veja, Deus é quem fechou a porta, já era. O que é lágrima de crocodilo? É quando Deus dá 120 anos para o camarada mudar de vida. Um dia eu vou, um dia Deus toca no meu coração, um dia não sei o que, um dia sei que lá, sei que lá. Aí quando chega o negócio, aí a pessoa quer: eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer. Às vezes não dá tempo. Quando dá tempo, graças a Deus, às vezes não dá tempo. Às vezes já era. Diga para o irmão que está do seu lado: um dia Deus fechou a porta da arca. Diga assim para essa pessoa: hoje a arca dessa geração está aberta. Mas um dia, como Noé, essa porta também vai se fechar. O profeta Amós, ele vai profetizar uma coisa interessante. Amós vai dizer assim, que chegará um tempo em que haverá fome e sede no mundo, mas não é fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E não vão procurar, vão andar de oriente ao ocidente e não vão achar. E não vão achar. E não vão achar. Vou falar mais não, porque já falei tanto de Noé. Se eu for falar o resto aqui, a gente vai até 11 horas. Já está na hora de terminar. Então, irmãos, Noé foi um cara muito importante, citado muitas vezes. Noé, Daniel e Jó. Esses três. A arca, dilúvio. O outro, enfermidade, perdeu tudo. E o outro, dentro de uma fornalha, no meio dos leões, e continuou sendo fiel. Você já olhou para o céu hoje já? Já olhou? Ninguém acredita, né? Que pode cair um toró de água e acabar com isso aqui tudo. Esses dias choveu aqui em Mari. Acho que foi no início do ano. Choveu aqui que eu vi a hora acabar com a cidade. Você não lembra não do aperreio? A gente vindo aqui para tirar a água do prédio. E o povo nas casas, maior arruaça. Ai, meu móvel, ai, não sei o quê. Meia hora de chuva. Meia hora. Imagina 40 dias. Hein? Imagina. A Covid-19, coronavírus, ele veio para mostrar que uma
simples enfermidade, doença, um simples vírus. Estou usando uma linguagem popular, para depois não me crucificarem, né? O Covid-19 veio para mostrar que um simples vírus foi capaz de parar o mundo inteiro, de prender todas as pessoas dentro das suas casas, de apavorar a humanidade. Um vírus. Hoje em dia ninguém tem mais medo. Tá com o quê? Estou com Covid. E tá a pessoa para cima e para baixo, mercado, todo canto. Ninguém tem mais medo. É igual, olha, antigamente falou de inferno, falou de dilúvio, o povo vai ficar com medo. Ai meu Deus. Hoje em dia ninguém tem mais medo de dilúvio, mas não. Ninguém tem mais medo de inferno, não. O temor está esfriando a cada tempo que passa. As pessoas estão desacreditando de Deus, porque se Deus não existe, se Deus morreu, se Deus dormiu, se Deus não responde, não fala mais, como falava antigamente, para que eu vou temer? E Deus está só tucaiano. Deus está só assim, ó. É tu, né, bichinha? O salmista Davi vai dizer que Deus dá gargalhadas quando alguém diz assim: Deus não existe. Aí Deus está lá do céu, está dizendo que eu não existo. Deus ri de quem diz: não há Deus. É a mesma coisa de você estar com a resposta aqui, estar com um trunfo na manga, e a pessoa diz assim: eu já ganhei, e você estou com a carta na manga. É a mesma coisa Deus. Deus dá gargalhadas de quem... Pode liberar aqui os instrumentos, pode... Eu vou ajeitar o microfone para você não ter trabalho. Quem vai cantar é você. Diga assim para o irmão que está do seu lado: cuidado, porque o seu tempo está acabando. Fique de pé, por favor. De tarde tem aula, à tarde 2 horas, e à noite os homens estão convocados, homens acima de 14 anos de idade, estão convocados a estarem aqui 7 horas da noite. Vai ter um mistério aqui de noite, não vou dizer o que é não. E nós vamos orar agora para a gente terminar. E nunca mais você vai esquecer do nome de Noé. Quando alguém disser assim: Noé é lá do dilúvio. Não, Noé está em tanto canto que você nem sabe. Então você vai fechar os seus olhos agora, nesse momento. Se você puder inclinar a sua cabeça e também a sua consciência diante do Senhor, enquanto o ministério de louvor vai ministrar o louvor. Assim como Noé entrou na arca e salvou a sua família, nós hoje entramos em Cristo, a verdadeira arca da salvação para o nosso tempo. Então eu vou pedir para que vocês comecem a orar agora pela sua casa e pela sua família, pedindo a Deus, louvando a Deus, porque há uma porta aberta ainda, não só para você que está aqui, mas para a sua casa. Para quem é desmantelado ainda tem chance. A porta da arca ainda deste tempo ainda está aberta. Agradeça a Deus, porque em meio a uma geração corrupta, o Senhor te chamou para viver em santidade. Peça a Deus a fé de Noé para crer sem ver. Peça a Deus a coragem de Noé para obedecer quando ninguém entende. Peça a Deus a perseverança de Noé para continuar pregando mesmo quando todo mundo zomba de você. Peça, em nome de Jesus, peça a Deus em nome de Jesus. Deus, visita as casas representadas aqui, Senhor. Aqui tem muitas famílias que precisam de salvação. Aqui, Senhor, tem muitas famílias que precisam de uma visita tua. Se Noé salvou a sua família pela obediência, por meio da fé, salva também
Vem, Senhor, a nossa família, porque nós cremos que o Senhor é salvação na nossa casa. Alcança os filhos desviados essa manhã, Senhor. Toca nos cônjuges que ainda não se converteram. Levanta gerações de justos nessa igreja e nesta cidade. Que nenhuma família aqui fique de fora da arca, mas que todos sejam guardados em Cristo Jesus. Senhor, nessa manhã desperta a tua igreja, porque os dias de Noé estão de volta. Os dias do grande dilúvio se aproximam. Não nos deixe adormecer nas distrações. Não permita que sejamos como aqueles que comiam e bebiam e não perceberam até que veio o dilúvio e matou a todos. Derrama sobre nós o teu temor, Senhor. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Enche-nos de santidade para estarmos preparados para a tua volta. Pai, entregamos tudo em tuas mãos. Assim como Noé entrou na arca e foi guardado, nós entramos na tua presença, entramos na igreja, através do teu chamado hoje. Escreve o nosso nome no livro da vida. E quando soar a trombeta, quando esse povo estiver pronto para se encontrar contigo nas nuvens, Senhor, vem buscar o teu povo no momento oportuno. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nessa manhã, erga sua voz em louvor e adore, porque Ele te trouxe para a arca. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que harei, confessarei. Alcança a nossa família, Senhor. Não sei se você tem alguém você tem orado. Eu não sei se você tem alguém na sua casa que você tem pedido a Deus para que Ele alcance, para que Ele traga para a sua presença. É necessário que você primeiro seja um exemplo de fé e conduta, para que através da fé que você expressa não só com palavras, mas com atitude, Deus também possa salvar a sua casa. Deus possa nessa manhã, Senhor,
Nessa manhã nós queremos, através da Tua palavra que foi ministrada, queremos apresentar, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que não querem saber da Tua presença. Nós queremos entregar nas Tuas mãos aquelas pessoas que dão trabalho na nossa família, aquelas pessoas que esquentam a nossa cabeça, que já foi muitas vezes até da igreja, mas agora não faz mais parte. Mas nós queremos profetizar, assim como Noé, como Daniel, como Jó, como Isaías, assim como aquele carcereiro teve a sua casa alcançada, assim como Josué teve a sua casa alcançada. Nós queremos declarar que sobre a nossa casa haverá salvação, que o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, nossos primos, nossos avós, nossos irmãos serão alcançados antes que o dilúvio venha sobre a vida deles, antes que o juízo, antes que a morte bata a porta do coração. Nós queremos declarar que eles terão um encontro marcado com Jesus. Nós queremos declarar que o Senhor se revelará para eles. Se revela, Senhor, através de sonho, através de visão, através de profecia, através do que o Senhor quiser, para que eles entendam que só o Senhor é Deus e não há outro pelo qual alguém deva ser salvo a não ser pelo Teu nome. Se revela, Senhor, para esse coração duro, para esse coração de pedra que parece não entender o Teu chamado, mas quando o Senhor se levanta, quando o Senhor visita, e eu creio nessa manhã que este culto foi marcado para que o Senhor fizesse visitações em casamentos, visitações em familiares, visitações. Eu creio, Senhor, oh, como está perto os dias do dilúvio, oh, como está perto o grande dia em que a ira do Cordeiro se manifestará sobre essa terra, e todos os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, nessa manhã, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas hoje quer dar o passo de fé? Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, hoje eu quero aceitar Jesus, e hoje eu quero tomar uma decisão na minha vida. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa manhã que quer renovar a sua aliança? Tem alguém? Se tiver, levante a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Alguém? Não tem? Deus está só assim, ó. Tua hora está chegando. Chegar. Que o Senhor possa nos levar para casa em segurança, guardados e protegidos de todo mal. Leva, Senhor, protege, livra. Que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado na Tua presença, nos livrando de estresse, de aborrecimento, de acidente e de todo mal. É assim que nós oramos no nome de Jesus. E a igreja diz: concha com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: os obreiros ficam. Tchau, até o próximo culto.